Olá, meus amados amigos, queridos irmãos, Deus abençoe aí aos novos inscritos, obrigado por você que está chegando. Lembrando sempre que neste canal o foco principal é a propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que nos ensina as Sagradas Escrituras. E vez ou outra, à medida que o Espírito Santo nos guia, eu faço alguns vídeos para ajudar os irmãos a compararem a nossa conduta que praticávamos dentro da congregação cristã, e para quem ainda está na congregação cristã, se essas condutas dentro da congregação cristã verdadeiramente são práticas apostólicas, de acordo com o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Esse é o intuito principalmente dessa playlist que nós estamos lançando. Depois deste vídeo, dessa chamada inicial, dividido em 5 capítulos, nós vamos estar estudando os principais tópicos do Evangelho segundo a congregação cristã no Brasil. Nós vamos analisar, porque as pessoas têm costume de dizer, muitos irmãos, que a congregação cristã é uma igreja apostólica. É a igreja que mais se aproxima do Evangelho primitivo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja primitiva. Os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus e propagado pelos apóstolos na época, que eram reunidos em casas, em locais abertos e não em templos. Nós já vimos várias vezes algum irmão falar, não, a congregação cristã é a igreja mais apostólica. É a que mais se aproxima do Evangelho. Sabendo que as Sagradas Escrituras é a infalível palavra de Deus, e claro, para quem acredita que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Porque tem gente que não acredita. E para quem não acredita, nem adianta assistir essa playlist, porque nós vamos embasar as comparações todas do Evangelho segundo a congregação cristã com o Evangelho propagado por Jesus Cristo e por seus apóstolos, de acordo com as Sagradas Escrituras. Lembrando sempre que neste canal nós defendemos as Sagradas Escrituras como a infalível palavra de Deus. Deus e Jesus Cristo, a partir do que as Sagradas Escrituras dizem. Não sou eu que diz a verdade. Toda a conduta nossa, de qualquer cristão, minha e sua, deve ser pautada pelas Sagradas Escrituras. Se eu estiver falando alguma coisa que não vai concordar com o que diz as Sagradas Escrituras, eu estou errado, eu tenho que me submeter às Sagradas Escrituras. Assim deve ser a vida de todo cristão. Por isso, eu vou fazer então este comparativo. O Evangelho pregado pela congregação cristã, e vamos ver se verdadeiramente é uma igreja apostólica, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho, ou se está pregando aí um Evangelho com um fermentinho de fariseu, um Evangelho adulterado, de acordo com as Sagradas Escrituras, claro. E eu separei alguns tópicos tidos como principais, os mais conhecidos no meio da Irmandade, para nós fazermos a análise tópico a tópico, de acordo com o que a congregação propaga e ensina, e de acordo com o que as Sagradas Escrituras dizem. E os principais tópicos são, de acordo com a congregação cristã, para que nós busquemos a salvação das nossas almas, nós devemos obrigatoriamente passar pelo batismo da congregação cristã e obedecer todos os santos ensinamentos revelados por Deus, ter boas obras e mostrar-se zeloso. Ou seja, o único batismo, fórmula batismal, que é salvífico aos olhos da congregação cristã, é o batismo da congregação. Lembrando que, quero até fazer um adendo, aproveitando esse vídeo introdutório, eu acabei não abordando isso durante as séries. Batismo, meus amados irmãos, não é causa de salvação de alma. Infelizmente, e eu já vou adiantando aqui, a congregação cristã, ela propaga o batismo como se fosse um ato de anunciação do credo de cada pessoa. O que isso significa? Para a congregação cristã, quando a pessoa passa pelas águas do batismo, significa que ela crê no nosso Senhor Jesus Cristo. É creio, uma aceitação subliminar.
Ou seja, para a congregação cristã, quando você batiza porque você creu em Jesus Cristo. E nós sabemos que isso é totalmente abíblico, porque nenhum batismo é salvífico, não é causa de salvação. O que nos salva é crer no nosso Senhor Jesus. E eu desafio os irmãos aqui. Eu tenho certeza que 90% ou mais que se batizou na congregação cristã, batizou porque sentiu uma palpitação no coração, as pernas tremeu, perdi os sentidos. Quando eu menos imaginei, já estava lançado ao tanque do batismo. E ali batizei. Eu senti um chamado. Amados irmãos, convenhamos, o coração palpitar e o irmão lá do tanque falar: vem, Deus te chama, Jesus te quer, venha fazer um concerto. Isso não significa que você conhece Jesus Cristo, que você crê no Evangelho. São atos totalmente distintos, mas a congregação cristã de nenhuma forma ensina isso para os seus membros. A congregação cristã incute na cabeça dos membros que, uma vez batizado, automaticamente significa que você crê no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não é verdade. Você tem que ser sincero consigo mesmo e se perguntar se você se batizou porque você creu no nosso Senhor ou porque o seu coração palpitou, as pernas ficaram sem sentido e você sentiu um chamado. Vem, vem! Se você não vir, amanhã será tarde demais. Lembrando que batismo não é salvífico. Batismo não salva. Sim, é um ordenamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a Santa Ceia. E a Santa Ceia tem uma importância especial. Mantermos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Tem mais de anos, né? Já tem mais de ano, aliás, perdoa a correção, que muitos irmãos não têm a comunhão com o corpo de Cristo. E ninguém fala nada. Mas eu tenho certeza que nos comentários desse vídeo vão vir alguns fariseus dizer que o batismo é sim causa de salvação. Mas não se engane, meus irmãos. Leia as Sagradas Escrituras. Bom, seguimos adiante. Só estiquei esse primeiro tópico porque eu acabei esquecendo de abordar a causa batismal, que muitos, infelizmente, têm batizado sem nem saber o sentido disso. Acha que é o nascimento da nova criatura, trocou as minhas vestes. Não é verdade? Bom, vamos lá. Outro tópico que é amplamente conhecido na congregação cristã, o segundo mandamento que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é amarmos ao próximo como a ti mesmo. Dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Na congregação cristã, a forma de externar o amor ao próximo, o segundo mandamento, é quando os irmãos, eles demonstram esse amor pelos irmãos da obra de Deus, contribuindo com a coleta da obra da piedade. Aonde o diácono e as irmãs da obra da piedade devem investigar a vida do necessitado e a sua família, para verificar se alguém na família tem condições financeiras de ajudar, ou se a pessoa tem bom testemunho, se está de acordo com os ensinamentos e a doutrina da igreja, se ela é uma pessoa divorciada que casou de novo, entre outros motivos, os quais, depois de fuçar na vida da família ou do necessitado, vão fazer um juízo de valores, supostamente buscando uma confirmação de Deus para saber se podem ou não podem ajudar essa família. Lembrando que cada tópico desse nós vamos estudar à luz das Sagradas Escrituras. Então eu estou lendo aqui o Evangelho segundo a congregação cristã. Para a congregação cristã, a Bíblia contém a palavra de Deus. Lembrando que até o Inário 4, o item número 1 dos tópicos de ensinamento da igreja, já na capa do Inário, do tópico de doutrina, ele tinha até o Inário 4 a Bíblia como infalível palavra de Deus. Mas quando foi trocar para o Inário 5, subliminarmente, sem que a Irmandade soubesse, lançaram uma palavra contém. E muitos irmãos nem perceberam essa diferença. E os que hoje percebem, a maioria acha que não tem diferença nenhuma. Já vimos o pronunciamento de anciãos do Brás, os anciãos do Conselho de Anciões Mais Velhos, dizendo que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Ela apenas contém palavras de Deus,
mas contém também palavra do diabo, palavra de homens, palavras que Deus reprova. Eles não creem na Bíblia como infalível palavra de Deus. Para a congregação cristã, a palavra de Deus é o que eles pregam, o que é revelado, o que sai da boca dos ungidos, dos sacerdotes. Para eles, palavra de Deus é o que eles pregam, o que é revelado por eles, o que sai da boca deles. Mesmo quando eles falam coisa totalmente divergente do que a Bíblia traz. Quando eles pregam coisas que contradizem com as Sagradas Escrituras. O que vale é o que falam e não o que está escrito. Segundo o Evangelho da congregação cristã, só serão salvos os que estão na graça que é a congregação cristã. Sim, eles chamam a congregação cristã de graça maravilhosa. É o verdadeiro caminho para a salvação das almas. Sim, eles falam que o verdadeiro caminho é a congregação cristã. A congregação cristã é a graça maravilhosa. Quantos anos Deus me chamou para este caminho santo? Já dizem nos testemunhos. Deus me chamou para esta graça. A igreja se posiciona como graça e como o verdadeiro e único caminho para a salvação das almas. Também o Evangelho segundo a congregação cristã diz que a sã doutrina e os ensinamentos rígidos criados pela congregação cristã, revelados por Deus, são a porta estreita. Quem não está na congregação cristã está no largo caminho que leva à condenação. Eles dizem que a porta estreita é os ensinamentos rígidos que Deus revela para os irmãos. São os usos e costumes que fazem com que os irmãos tenham a sã doutrina fresquinha. Todo ano, um novo ensinamento revelado por Deus. Isso é a porta estreita. E também dizem que os que são do mundo, as pessoas mundanas, condenadas, são todos aqueles que não estão na congregação cristã. Segundo o Evangelho da congregação cristã, a obra de Deus é a congregação cristã. É isso mesmo. A congregação cristã é a graça maravilhosa, é o verdadeiro caminho, e também a obra de Deus é a congregação cristã, que foi revelada por Deus ao irmão Luiz Franciscon. A congregação cristã é a obra de Deus, que foi revelada para o irmão Luiz Franciscon. Outro ensinamento, segundo o evangelho propagado pela congregação cristã, diz: não saudar os irmãos que estiverem em desacordo com os santos ensinamentos, os usos e costumes, ou que não pertencer à congregação cristã. Por exemplo, se uma irmã estiver de calça, ela não está de acordo com a sã doutrina, então não se deve saudar. Se um irmão estiver de bermuda, esse irmão também não deve receber a saudação. Esses são alguns dos vários tópicos abordados no evangelho próprio da congregação cristã. Vale ressaltar que nós vamos comparar, porque eles dizem que a congregação cristã é a igreja apostólica que mais se aproxima da verdade das Sagradas Escrituras. Então nós vamos comparar todos esses evangelhos segundo a congregação cristã, todos esses tópicos, de acordo com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é a régua. Não é o que eu acho, não é a minha opinião pessoal. É o que a congregação diz e nós faremos o comparativo com os ensinos praticados na congregação, com os ensinos que nos deixou Jesus Cristo e também os apóstolos de Jesus. Tá bom, meus amados irmãos? Espero que vocês curtam, aproveitem essa série e que possam refletir sobre estar andando no caminho da verdade ou se está andando em um evangelho contaminado com o fermento do fariseu. Vamos ver, espero que os irmãos analisem e que, se curtirem, compartilhem com seus amados amigos, com outros irmãos, para que a palavra de Deus possa ser restaurada, assim como o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente este evangelho possa ser divulgado e
evangelizado os irmãos de acordo com o que nos exorta Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.